Olá pessoal, tudo bem? Vamos então falar ainda sobre a unidade de número 9, agora na sua última sessão, sessão 5, que trata aqui de um tema bastante relevante para a economia e para a área contratual, chamada de alienação fiduciária. Você hoje está seguindo comigo numa estrutura um pouco diferente de aula, até para a gente quebrar um pouco o ritmo das aulas. Eu vou usar um quadro, aqui do escritório também para mostrar esses tópicos para vocês. Porém, você consegue seguir os detalhes dessa aula nos slides e na doutrina indicada, como de fato já o fizemos. Está certo? Siga comigo então para entender um pouco mais sobre alienação fiduciária. Um primeiro passo importante que a doutrina faz questão de dividir é lembrar que aqui no Código Civil a cláusula especial de alienação fiduciária, ela tem regramentos genéricos que serão melhor detalhados em legislações especiais específicas. Está certo? Principalmente, como eu já anotei aqui no quadro para você, o seguinte: regra básica do Código Civil se aplica para a alienação fiduciária de bens móveis. Por exemplo, a alienação fiduciária de um veículo automotor, que é justamente o que nós trabalharemos em aula nesse momento. Está certo? Porém, nós temos legislações especiais, como é o exemplo dessa que está aqui. Nós temos legislações especiais que regulamentam mais detalhadamente a alienação fiduciária aplicada a bens imóveis. Está certo? Lembrando que o objetivo da aula é apresentar conceitualmente, teoricamente, o funcionamento básico desse instituto. Caso você precise, por alguma razão de estágio ou buscando um conhecimento mais aprofundado, procure mesmo itens relacionados a estas legislações especiais. Está certo? Na alienação fiduciária em garantia, eu tenho 3 sujeitos envolvidos em até mesmo 3 relações contratuais distintas. Na alienação fiduciária, eu tenho um agente que é o financiador de uma determinada compra e venda, eu tenho o comprador e eu tenho o vendedor. Basicamente, vamos pensar então na hipótese da compra e venda de um veículo automotor, está certo? Supondo então que um cliente vá até uma loja para comprar um carro, um veículo automotor. Lá, não tendo dinheiro ele próprio para pagar o carro, ele, cliente, vai se socorrer de um financiamento. Vamos usar o termo financiamento aqui de forma genérica, dado que nós estamos no início da faculdade e ainda precisamos trabalhar mais detalhadamente, porque eu poderia me referir a leasing, etc., outras formas contratuais especiais para esse assunto, mas que não vem ao caso, está bem? Então vamos imaginar que esse cliente, que não tem dinheiro próprio para comprar esse carro, vai até a loja e busca então adquirir esse carro com o apoio de um agente financiador. Alguém que vai emprestar o dinheiro para o cliente comprar esse carro. Como isso vai funcionar? O banco quita o preço do carro perante a loja. O banco transfere o valor da compra para a loja. A loja, por sua vez, entrega o carro para o cliente. O objeto da compra e venda é o carro, está certo? Só que entregando o carro para o cliente, nós teremos uma vinculação desse contratante com o banco. Por quê? No contrato de financiamento da aquisição desse veículo, permanecerá o veículo como sendo de propriedade do banco. É uma cláusula que vai, inclusive, apontada no documento do veículo, dizendo no documento do veículo que, apesar da propriedade ser do fulano, cliente e comprador, incide sobre aquela propriedade uma cláusula de alienação fiduciária. Ou seja, o dinheiro que o banco usou para quitar a loja, na verdade, foi emprestado para esse cliente comprar o carro. Então, no contrato de financiamento, o banco precisa receber o pagamento das parcelas advindas do seu cliente. Portanto, o cliente deverá quitar as parcelas
para que ao final se torne um total proprietário do veículo, para que ao final da quitação do financiamento ele efetivamente adquira a propriedade plena do veículo. Mas, Chacon, o cliente não tem então a propriedade plena do veículo? Não, porque a propriedade neste caso está ainda restrita a esta cláusula de alienação fiduciária. A loja tem mais alguma coisa a ver com isso? Não, a loja entregou o objeto da venda, a loja recebeu o preço, ela está fora de jogo. Por isso, inclusive, que eu fiz uma marcação no meio aqui da nossa imagem, está certo? A loja está fora desse contexto. Beleza. Então, no contrato de financiamento, entre aspas, da aquisição desse veículo, o banco emprestou o dinheiro para o cliente, por isso que ele quitou o preço perante a loja, e o banco então precisa receber parceladamente aquilo que foi financiado. E qual é a garantia se houver inadimplemento? O próprio veículo. É ele que vai ser buscado, apreendido, através inclusive de uma ação de busca e apreensão, visando usá-lo para quitar eventualmente a dívida deste financiamento. Está certo? Mas vamos lá. O banco, então, ao pagar a loja, adquire o que nós chamamos de propriedade resolúvel. O banco é proprietário, porém a propriedade dele pode se resolver, acabar. E o que é que coloca fim à propriedade do banco? Justamente a quitação do financiamento. Quando o cliente quita o seu financiamento, este ato jurídico de quitação resolve a propriedade do banco, tornando ela, portanto, transferindo ela, portanto, me desculpem, para a pessoa do cliente. Resolvendo a propriedade do banco, transfere-se tanto a posse quanto a propriedade plena para o cliente. Está certo? Então vamos imaginar que esse cliente declare imposto de renda. Beleza? O que ele vai declarar no imposto de renda dele? Ele é proprietário daquele veículo? Não. Por quê? Porque aquela propriedade, o veículo ainda é do banco, mas ele está pagando aquele contrato. Então lá no imposto de renda ele vai dizer: sou devedor de uma quantia ao banco tal, visando adquirir o veículo YZ 4948. Beleza? Por quê? Porque ele não é proprietário. A loja também não é, a loja vendeu. A loja nem participa mais dessa relação. Então vamos lá, finalizando esta análise. Um contrato de compra e venda pode estar vinculado a uma cláusula especial de alienação fiduciária. Então, a loja diz que vende para o cliente, mas participa dessa relação contratual o banco. E o banco, então, é o agente financiador cujo direito de propriedade lhe é transmitido pela loja para ele, mas esse direito de propriedade é resolúvel. Caso o comprador hipotético do veículo, o cliente, quite o financiamento que ele tomou perante o banco, a propriedade do banco se resolve e ele, cliente, se torna proprietário pleno daquele veículo. Mas, Chacon, e a posse? Vocês já estudaram posse e direitos reais, inclusive propriedade. Você sabe, a posse é do cliente. Tanto quanto a posse, como também as responsabilidades sobre o veículo. Se ele causar um acidente, se ele tomar uma multa e assim por diante. Então, a posse útil é do cliente, mas a propriedade do veículo o cliente só adquire se ele quitar o contrato de financiamento. É um contrato, portanto, triangulado entre essas três partes. Está certo? Fica aqui então meu abraço. Mais uma vez a gente finaliza o quinto e último tema da unidade de número 9. Está certo? Bons estudos. Grande abraço para vocês. Valeu!